O Espírito não está de quarentena. Esse estudo é baseado em Atos capítulo 10, versículos 44 a 48. Eles estavam fazendo algo proibido. Segundo a lei de sua nação, não deveriam estar reunidos em casa de Cornélio. Era uma aglomeração que, por motivos religiosos ou até sanitários, não deveria estar acontecendo. Porém, diante da ordem recebida do próprio Deus, por meio da visão que Deus mandou a Pedro, ali estavam eles, judeus, gentios, e algo espantoso estava para acontecer pela primeira vez na história. Em tempos de quarentena, como o que estamos vivendo no estado de São Paulo, hoje, isso é muito significativo. Até as igrejas cancelaram os cultos. E nunca se incentivou tanto o isolamento social como agora. O coronavírus, no entanto, está solto nas ruas. Um inimigo mortal, invisível, que pode contaminar até o ar que nós respiramos. O contexto desse parágrafo de Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48, mostra o Espírito soprando através de verdadeiros canais abertos pelo fervor e obediência de um grupo de irmãos liderados por Pedro, pelo apóstolo Pedro. O Espírito Santo contagia de repente os que participavam da reunião naquela casa do Cornélio, centurião Cornélio. Desde esse tempo, então, é reconhecido entre nós, os gentios, que esse mesmo Espírito tem estado presente, não para fazer adoecer ou matar, mas para convencer o mundo de que o pecado exige juízo, segundo a justiça de Deus. Como instrumento para a propagação de seu Espírito Santo, ele tem utilizado de homens como Pedro e os demais discípulos que, com atitudes certas, garantem a sua fluidez. Vejamos então quais são essas atitudes. A primeira atitude que nós notamos nos discípulos é a evangelização. No versículo 44, nós lemos o seguinte: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro obedeceu à ordem de Deus e ele foi à casa do Cornélio para evangelizá-lo. Se ele ficasse inerte, se não buscasse oportunidades de evangelizar, ele estaria colocando obstáculos ao Espírito Santo. Porque para recebê-lo, as pessoas precisam ouvir a palavra. Foi isso que Paulo deu a entender quando, falando aos Gálatas, em capítulo 3, versículo 2, ele disse: Quero apenas saber de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E lá em Romanos 10, 14, ele diz: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós, os cristãos entre os gentios, também não podemos ficar inertes. Porque se nós ficarmos inertes, nós estaremos bloqueando o Espírito Santo. Nós precisamos pregar a palavra. Mas que palavra? Quando examinamos a Bíblia, vemos que a pregação, tanto de João Batista como de Jesus, eram resumidas nas seguintes palavras: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Outro trecho, que é Mateus 4:17, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos 1:15 também nós lemos: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a maneira de pregar de Jesus e também de João Batista. Pedro seguiu o mesmo exemplo em suas primeiras pregações. Em Atos 2,38 ele diz: Arrependei-vos,
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 3,19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Já na pregação que ele fez ao Cornélio e aos seus familiares, ele seguiu um padrão diferente. Vamos ler o trecho de Atos 10, 36 a 43, para ver como era o estilo de pregação que Pedro usou ali na casa de Cornélio. Esta é a palavra de Deus, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João Batista pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Nós encontramos outros modelos de pregação do Novo Testamento, como, por exemplo, o célebre discurso de Paulo aos atenienses, em Atos 17, 16 a 19. A gente pode deduzir dos exemplos encontrados na Bíblia que a essência da pregação é bem simples. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que foi morto por nossos pecados e ressuscitou. Devemos crer nele e nos arrepender dos nossos pecados. A forma e demais componentes da pregação devem ser adequados com criatividade para alcançar as pessoas. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que nós possamos aprender e praticar a melhor forma de evangelização. Nós vivemos no meio em que as pessoas conhecem bem o cristianismo, mas precisam se convencer da verdade, se converter de verdade. Eles não querem ouvir o evangelho, eles são como doentes que não admitem a sua doença. Mas nós não podemos desistir de evangelizar. Com sabedoria e criatividade, precisamos achar caminhos para comunicar sempre o evangelho, até que alguns se convertam e também recebam o Espírito Santo. A segunda atitude que nós encontramos aqui nesse trecho, nesse parágrafo, é a inclusão. Nos versículos 45 a 46, nós lemos o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Inclusão. É assim que nós chamamos hoje a maneira de nós tratarmos as pessoas sem preconceito. Aqueles irmãos lá, judeus, não esperavam que os gentios, a quem eles antes consideravam impuros e inferiores aos judeus, aos próprios judeus, que eles pudessem receber o Espírito Santo. Mas eles tiveram que aprender, na prática, que Deus salva quem quer, não apenas aqueles que nós achamos que são dignos de salvação. Eu faço parte de uma igreja local que tem o nome de Igreja Bíblica. Se nós acreditamos que a nossa igreja é bíblica,
e nós escolhemos esse nome, não é porque nós queremos nos distinguir de outras igrejas que não são bíblicas. Acreditamos que há igrejas que não são bíblicas? Acreditamos. Mas será que o Espírito Santo foi derramado também sobre essas igrejas, a respeito das quais nós afirmamos que não são bíblicas? Sim, Deus derrama o seu Espírito sobre quem Ele quer. Foi isso que Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 8, e também em capítulo 5, versículo 21. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pois, assim como o Pai ressuscitou e vivificou, ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Paulo também nos faz lembrar que já no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, Deus fazia questão de deixar isso bem claro. Paulo diz o seguinte: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Isso está escrito em Romanos 9, versículos 15, 16 e 18. Quando estivermos no céu, provavelmente vamos ficar surpresos com algumas pessoas que lá estarão. É como começar a frequentar uma igreja e surpreendentemente encontrar lá alguém que já foi um desafeto ou que, por sua má fama, era a última pessoa que nós esperávamos encontrar num lugar como este. Eu assisti a um vídeo uma vez de um culto numa igreja em Moçambique, onde vi que as pessoas estavam dançando, bem animados, parecia uma festa. Na verdade, os cultos deveriam ser entendidos também como uma festa. Mas a maneira como eles dançavam, como eles cantavam, para mim não daria certo. Eu não me sentiria bem no meio deles. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o Espírito Santo também desceu no meio deles? Sim, é possível. Por isso, quando as pessoas são diferentes de nós, não significa que eles são inferiores ou superiores. E Deus pode incluí-las entre os que recebem o Espírito Santo. Então, nós devemos praticar esta atitude, ter essa atitude, para que o Espírito Santo possa fluir também através de nós, que é a atitude da inclusão. E a terceira atitude que nós encontramos nesse parágrafo, nos versículos 46 a 48, é a comunhão, a prática da comunhão. Nós lemos o seguinte nos versículos 46 até o 48. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para aqueles para que não sejam batizados, esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O Espírito Santo une a todos os crentes em um só corpo pelo batismo, conforme 1 Coríntios 12, 13 e Efésios 4, 4. Os versículos falam o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E Efésios 4,4 diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Deus quer que todos nós vivamos unidos, conforme diz lá em Filipenses
1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso significa que nós devemos estar unidos a todos os crentes, mesmo os que são de outras correntes teológicas? Vejamos a opinião de um autor neopentecostal que escreveu o seguinte: o Espírito Santo foi enviado prioritariamente à Igreja, que é a única agência do reino de Deus neste mundo. Ele não se dispõe a uso individual, nem é propriedade deste ou daquele grupo. Todas as ações do Espírito visam a edificar, consolar, guiar e a fortalecer a ação dos cristãos no sentido de constituírem a Igreja, que é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo, do qual fazemos parte na condição de membros. Isso foi escrito pelo Bispo Macedo, no livro O Espírito Santo, da editora Universal Produções. Esta edição é de 1998. A sua teologia, pelo menos quanto a esse trecho citado, coincide com a nossa teologia. Isso pode nos levar a perguntas como: será que o Espírito Santo cai de fato sobre os irmãos neopentecostais? Será que o Espírito Santo cai de fato sobre os irmãos carismáticos católicos? Será que ele está presente nas igrejas super tradicionais e com liturgias muito rígidas, como as católicas romanas, as ortodoxas, as anglicanas, as luteranas? Será que as denominações, as quais chamamos de seitas, têm membros que nasceram de novo pelo Espírito Santo? Olha só, uma irmã compartilhou aqui nesta igreja, alguns anos atrás, como foi abençoada por uma outra irmã, membro da Igreja Universal, que telefonou para falar de um outro assunto, mas percebeu por sua voz que ela precisava de oração e de uma palavra de consolo. E foi assim que essa irmã neopentecostal, tendo sido usada por Deus, consolou a nossa distinta irmã da Igreja Bíblica. A pergunta que devemos nos fazer, então, é: será que o Espírito Santo nos uniu também a essa irmã neopentecostal e a muitos outros que frequentam igrejas dessa mesma corrente teológica? Estamos, de certa forma, impedidos de nos reunir com irmãos de outras igrejas para o culto por causa de nossas divergências. Mas até que ponto podemos deixar de aplicar o princípio bíblico de estarmos firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, como diz em Filipenses 1:27. Que Deus nos dê sabedoria. Em tempos de quarentena, em que até as igrejas cancelaram os cultos e o coronavírus está solto nas ruas, um inimigo mortal e invisível, vamos nos lembrar de que o Espírito de Deus ainda está livre e pode fluir através de nós, ainda que no momento estejamos isolados socialmente. Isto vai depender de nossas atitudes. O apóstolo Paulo fez um apelo em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Sejamos cuidadosos como o grande mestre fariseu, que num relance de sobriedade, alertou seus colegas